Você sabia que existem atualmente na Justiça do Trabalho Potiguar mais de 60 mil processos na fase da execução? A maioria deles à espera de dinheiro das empresas condenadas para que esse dinheiro seja repassado aos reclamantes? Curiosamente, há também processos que ainda não foram encerrados porque os trabalhadores não apareceram para receber o que têm direito. Bom dia, senhor. Eu sou oficial de justiça da Justiça do Trabalho. Estou à procura do senhor Fagner de Souza Varela. Jornalistas e fotógrafos que fizeram reportagens sobre saúde e segurança do trabalho foram premiados pelo TRT do Rio Grande do Norte. Hoje eu também converso com o desembargador José Rego Júnior, que após um mandato de 2 anos, está deixando a presidência do TRT Potiguar. Nós demos posse a 4 desembargadores, com a criação de 2 cargos de desembargadores que também foram empossados. Implantamos o PJE em todo o estado. Ela trabalha com um tecido que nasceu na Índia, mas que quando chegou ao Brasil ganhou novas cores e novos usos. Chita é um dos primeiros tecidos que o ser humano começou a usar. E o nosso artista profissional de hoje transforma matéria bruta em obras de arte de extrema beleza e delicadeza. A escultura ela requer um esforço físico, braçal, né? Você tem que ter toda essa logística para até chegar o finalmente de uma escultura, né? O Justiça e Trabalho desta semana já começou. Existem atualmente no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte mais de 60 mil processos na fase de execução. A maioria deles estão à espera de dinheiro das empresas condenadas. Mas há também processos que ainda não foram encerrados porque os trabalhadores não apareceram para receber o que têm direito. O município de São José de Mipibu fica a 31 quilômetros de Natal. Nós estamos indo agora a um distrito chamado Arenã, um sítio na zona rural da cidade de São José de Mipibu. No caminho, Levi Silva de Medeiros falou sobre as etapas do seu trabalho. A primeira etapa é o trabalho de levantamento do endereço, onde a gente vai verificar se tem um endereço na internet, no Google, na lista telefônica, se é fácil localizar a parte, se tem algum dado no processo que facilite. Esses convênios, às vezes, tem até um telefone, a gente pode ligar para entrar em contato. Se for uma diligência simples, para agendar com a parte o cumprimento da diligência. A segunda parte é exatamente esse trabalho de campo que a gente está fazendo agora, onde a gente se desloca até o local do endereço para cumprir a diligência em si. E tem ainda o terceiro trabalho, não menos importante, que é onde a gente vai certificar para o juiz como é que foi o desfecho da diligência. Pelo tempo que demanda a execução dos processos, há dificuldades para encontrar os reclamantes, pois muitos mudam de endereço. Por causa disso, Levi Silva de Medeiros necessita do auxílio dos moradores da região. Bom dia, senhor. Eu sou oficial de justiça da Justiça do Trabalho. Estou à procura do senhor Fagner de Souza Varela. Ele tem um processo lá no TRT contra o Serviço Autônomo de Água. E o endereço dele é aqui no Arenã, na Travessa 1º de Maio. Mas o Correio disse que não tem esse endereço aqui. O senhor conhece? Não, só que o nome aí, que é o único que trabalhou no SAAI foi eu. Mas meu nome é Marcos Antônio Varela. Certo. Tem uma foto dele aqui. É preto e branco? Não, esse rapaz aí é de São José. É de São José do Mipibu? É de São José. Certo. É E o endereço dele é daqui. ele. O senhor conhece ele? Como é que a gente acha ele lá em São José? Você faz o seguinte, você chega ali na principal, aí chega ali perto da prefeitura. Após abordar alguns moradores, Levi Silva encontra Francisco de Oliveira, que nos leva até a casa do primeiro reclamante, Fagner de Souza Varela, que tinha um processo do ano de 2007 na Justiça do Trabalho. Fagner Varela recebeu a notícia do oficial de justiça por telefone e logo veio à sua casa para assinar a notificação. Graças a Deus hoje chegou o dia, a hora certa, né? Depois de ter cumprido a primeira diligência, que houve esses desdobramentos, estamos de saída agora para a localidade de Laranjeiro do Abdias, fica aqui na zona rural da cidade de São José de Mipibu, à procura da senhora Maria Soledade da Silva, que é a genitora de um reclamante já falecido, para que ela possa ir receber um saldo remanescente lá no processo. Mais uma vez, o oficial de justiça recorre à população do local para localizar a mãe do reclamante falecido. Bom dia, dona Maria Soledade, tudo bem? Meu nome é Levi, eu sou oficial de justiça, da Justiça do Trabalho. O filho da aposentada Maria Soledade trabalhava em uma empresa de construção civil.
Foi demitido e não houve o pagamento dos direitos trabalhistas. A senhora lembra onde é o tribunal, onde a senhora foi da outra vez? Você foi com ela, não? Ele foi, mas ele era pequeno. Eu não sei andar em Natal, não. Como reclamante deste processo faleceu, sua mãe recebeu o crédito. Fazer esses anos todinho, aí eu recebi a primeira vez, né? Fui uma menina e ela recebeu. Aí eu não tinha como saber que ia receber ainda, né? Conseguimos localizar os dois destinatários da notificação e fica a sensação de dever cumprido e, nesse caso, a desmistificação de que o oficial de justiça sempre traz uma notícia ruim. Então o oficial de justiça também funciona assim como um investigador, vamos dizer assim, né? Para localizar o trabalhador e dar boa notícia a ele que eles têm um crédito a receber. Jornalistas e fotógrafos que fizeram reportagens sobre saúde e segurança do trabalho foram premiados pelo TRT do Rio Grande do Norte. 9 trabalhos concorreram nesta primeira edição do Prêmio de Jornalismo Trabalho Seguro no RN. Na categoria fotografia, o trabalho vencedor foi o do fotógrafo José Bezerra, intitulado A Vida e Morte dos Homens Tatus. Na categoria rádio e internet, o vencedor foi o trabalho Garimpeiros, do jornalista Esdra Salles e equipe. É preciso que as entidades, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, os órgãos do governo federal, estadual, olhem para essas pessoas também. Então esse prêmio é muito importante a partir do momento que ele valoriza esse trabalho e reconhece, coloca em evidência essas situações. Na categoria Jornal Revista, venceu uma série de reportagens publicada pela Tribuna do Norte sobre o trabalho nos lixões. E quando há uma temática como essa, né, que é o trabalho, é importante que instituições que são ligadas a essa pauta estejam preocupadas em analisar, não é nem premiar, mas ver o que está sendo produzido pela imprensa e avaliar e trazer um prêmio como esse. O vencedor da categoria Fotografia recebeu R$ 2.000 em premiação. Os demais premiados receberam R$ 3.000. Nesta primeira edição, não tiveram trabalhos inscritos na categoria Televisão e Estudante. O trabalho seguro ele atua primordialmente com a informação, né? Então, em cima das informações é que as empresas, os empregadores e os trabalhadores têm noção sobre o meio ambiente de trabalho e todas as ações de prevenção relacionadas com os acidentes de trabalho. O trabalho dela agrega valor a um tecido muito popular, que nasceu na Índia e ganhou novas cores e usos quando chegou ao Brasil. Chita é um dos primeiros tecidos que o ser humano começou a usar. E essa chita foi produzida na Índia. Então, no ano de 1600, quando foi no ano de 1800, o Brasil resolveu a produzir com as cores mais alegres, com flores, com as cores diferentes. Então, a chita valorizou mais, que, na verdade, o Brasil valorizou a chita. Então, daí que eu achei bonito e resolvi trabalhar em cima da chita para valorizar mais ainda com o envelhecimento. E eu tanto produzo como eu dou aula, com o pessoal mais de uma certa idade, o pessoal está aposentado para não ficar em casa, aí para passar o tempo, aí vai aprendendo algumas coisas que eu estou passando do meu conhecimento, eu estou passando para alguém. Eu sou Vera Browne, sou artesã e me sinto um artista. E eu converso a seguir com o desembargador José Rego Júnior, que após 2 anos de mandato está deixando a presidência do TRT do Rio Grande do Norte.